Olá, bem-vindo à nossa aula. Nessa aula trabalharemos outros tópicos sobre retas que não foram trabalhados na aula anterior. Na aula anterior foi trabalhado o conceito de retas do ponto de vista vetorial, né? Retas determinadas por ponto e vetor paralelo. Aqui a gente vai trabalhar outros conceitos importantes, né, que são vistos no ensino médio, principalmente, e que são necessários, né, ao longo aí de toda a trajetória acadêmica, principalmente daqueles estudantes, né, que seguem além do curso de ensino médio para um curso de engenharia ou de um próprio curso de matemática. Começamos falando sobre alinhamento entre pontos, e onde existe o teorema, em que dados três pontos A de coordenadas x1 e y1, B de coordenadas x2 e y2 e C de coordenadas x3 e y3, eles são colineares se e somente se suas coordenadas verificam a seguinte igualdade: x2 menos x1 vezes y3 menos y2 é igual a x3 menos x2 vezes y2 menos y1. Nós vamos demonstrar esse teorema. Então, a nossa hipótese é que para dados os pontos A, x1 e y1, B, x2 e y2, e C, x3 e y3, A, B e C são colineares. Isso implica que x2 menos x1 vezes y3 menos y2 é igual a x3 menos x2, que multiplica y2 menos y1. Existem três possibilidades, nós vamos demonstrar analisando cada uma. A demonstração vai ser apenas da primeira parte, né? Uma vez que trata-se de um teorema se somente se, né? Então tem ida e volta, a gente vai demonstrar só a ida. O primeiro caso, ou a primeira possibilidade, é quando A igual a B, por exemplo, quando dois pontos são coincidentes. Quando isso acontece, x1 é igual a x2 e y1 é igual a y2. Acontecendo isso, né, o primeiro membro aqui da nossa igualdade vai ficar o quê? Vai ficar 0, que multiplica y3 menos y2, que vai dar 0, né, para qualquer y3 e y2 que eu tiver. E o segundo membro da igualdade, primeiro membro, o segundo membro da igualdade vai ficar x3 menos x2, que multiplica, como y2 é igual ao y1, nesse primeiro caso, multiplica 0, que vai dar 0. E assim a gente demonstra, né, que para esse caso, essa igualdade é verdadeira. A tese está provada. O segundo caso, quando os três pontos eles são distintos, não há pontos coincidentes, e pertencem a uma reta paralela a um dos eixos. Então, vamos lá. A, B e C distintos e pertencentes a uma reta paralela a um dos eixos. Por exemplo, o eixo X. Bom, se
os 3 pontos pertencem a uma reta paralela ao eixo x, logo y1 vai ser igual a y2, que vai ser igual a y3. E assim, dessa maneira, o primeiro membro da igualdade, ou a igualdade toda, né? A gente pode dizer que vai ficar assim, x2 menos x1, que multiplica y3 menos y2. Se são iguais, isso vai ser zero. É igual a x3 menos x2, que multiplica y2 menos y1, se são iguais, dá zero. E nesse caso, zero igual a zero. Então, demonstramos o segundo caso. Temos ainda um terceiro caso. No nosso terceiro caso, A, B e C são distintos e pertencem a uma reta não paralela a nenhum dos eixos. Bom, nesse caso, né, nós vamos ter que recorrer à razão entre segmentos. A razão R de segmento AB sobre BC, onde R é igual a x2 menos x1 sobre x3 menos x2, e R também é igual a y2 menos y1 sobre y3 menos y2. Se R é igual a R, então logo x2 menos x1 sobre x3 menos x2 é igual a y2 menos y1 sobre y3 menos y2. Tal igualdade vai resultar exatamente naquela expressão dada pelo teorema. E desta maneira, nós demonstramos o terceiro caso, né, e demonstramos a parte de ida do teorema. A parte de volta, deixo como exercício para você. Bom, essa expressão, né, que foi dada pelo teorema, ela pode ser reescrita da seguinte forma. Tá? Eu vou realizar a propriedade distributiva, vou realizar esses produtos aqui, e de tal maneira que eu posso, né, deixar em evidência x1, y1, essa expressão vai ser equivalente ao determinante x1, y1 e 1, que é como se nós tivéssemos 1 multiplicando essa expressão, x2, y2 e 1, e x3, y3 e 1. Isso igual a zero. Essa última expressão é mais fácil de ser memorizada. E ela é muito útil para duas coisas. Uma delas é para determinar se 3 pontos são colineares. Então, basta calcular esse determinante, coordenadas do primeiro ponto, do segundo, do terceiro, a terceira coluna é igual, todos os elementos iguais a 1. Se o determinante der zero, é porque os pontos são colineares. A outra utilidade é, dado os 2 pontos, se você quiser determinar a reta, a equação da reta que passa por esses 2 pontos,
Basta você deixar na primeira linha x1, y1 e 1, ou x e y, simplesmente, e colocar as coordenadas do segundo e terceiro ponto, né, nas linhas de baixo. Resolva a equação, igualando a zero, você vai achar a equação da reta. Tá? Então, é algo bastante útil. Né? Muitas das vezes a gente precisa da reta que passa por dois pontos. Aqui tem um exemplo, como fazer, né? Então, dados os pontos P, Q e R, aliás, os pontos Q e R, determina a equação que passa por esses pontos. Então, é só você fazer o determinante x, y e 1. Aí na primeira linha você coloca as coordenadas de Q, seguido do 1. Na segunda linha, as coordenadas do R, seguido do 1, iguala isso a zero. Tá? Se você resolver, né, esse determinante, você vai chegar em 3x, 0, mais 28, 0, menos 7x, menos 4y, igual a zero. Resolvendo aqui essa expressão, dá menos 4x, menos 4y, mais 28, igual a zero. Se você quiser, você pode simplificar essa equação, né? Ela vai dividir tudo por menos 4, ela vai ficar x mais y menos 7 igual a zero. Então, está aqui a equação da reta que passa por Q e R. Além disso, existem algumas formas de representação de equação de reta, né, que é importante falar delas. A forma geral, que foi a forma como a gente acabou de representar a equação da reta do exemplo 1. Existe a forma reduzida, do tipo y igual a mx mais q, em que m é igual a menos a sobre b da equação geral, e b igual a menos c sobre b também da equação geral. Este m é o que a gente chama, nós vamos ver daqui a pouco, de coeficiente angular. E existe também a forma segmentária, x sobre p mais y sobre q igual a 1, onde P é a abscissa da interseção da reta com o eixo x, está aqui o ponto P0 nessa reta, e Q é a ordenada da interseção da reta com o eixo y, está aqui o ponto 0 e Q. Então, maneiras interessantes, né, importantes de representação de retas. Agora nós vamos falar de coeficiente angular. Consideremos uma reta R e dois pontos distintos sobre ela, A e B. Se y de A é igual a y de B, então R é paralela ao eixo x. Para retas paralelas ao eixo x, nós vamos adotar como sentido positivo de R o sentido positivo do eixo x. Se y de A é diferente de y de B, então ou o y de A é maior que o y de B, ou o y de B é maior que o y de A. Para ambos os casos, o sentido positivo será aquele em que se parte da menor ordenada e se chega ao ponto de maior ordenada. Então, aqui estão dois exemplos, né? Reta R, pontos A e B, o sentido da reta é este aqui. Ponto A e ponto B, começo em A, que tem ordenada menor, e me dirijo a B, que tem ordenada maior. Aqui tem mais um caso de reta na vertical, né? Então o sentido é este aqui. O ângulo que a reta forma com o eixo x é denominado como alfa. Consideraremos sempre o menor ângulo, de tal maneira que, pelo sentido das retas indicado anteriormente, o ângulo alfa está compreendido entre 0 e π.
Esse coeficiente angular é o resultado da tangente do ângulo formado entre R e o eixo X. Então, M é igual a tangente de alfa. Considerando que a gente sabe sobre trigonometria, algumas informações, algumas conclusões aí são bem evidentes. Se alfa é agudo, então o coeficiente angular é positivo, reta crescente. Se alfa é obtuso, então M é negativo. Portanto, se o M for negativo, reta decrescente. Se alfa for igual a zero, então M é igual a zero. Né? Alfa nulo, M nulo. Se o ângulo for reto, então não se define M. Tanto que, se fizermos uma retrospectiva, né, quando a gente tem uma reta vertical, nós nem consideramos essa reta como função. Não existe uma equação de função para uma reta vertical. Tem como representarmos essa equação, x igual ao ponto de interseção com o eixo x, mas não tem incógnita na variável y. Tá? Eu não tenho, né, um coeficiente para x. E se o declive, né, nesse caso, pode facilitar a direção da reta. Por exemplo, se o m for igual a 1, R forma com o eixo x um ângulo de 45 graus. Para calcular m, é necessário conhecer uma possibilidade, dois pontos distintos da reta. O m vai ser a variação de y desses pontos pela variação de x. Se você tiver equação geral, você também consegue determinar esse coeficiente angular. Ele é menos a sobre b. Ou, se você conhecer a direção, né, por exemplo, se for indicado paralelismo com outra reta, basta utilizar a relação m igual a menos ab da outra equação. O coeficiente angular vai ser o mesmo se as retas forem paralelas. Existe, né, uma formalidade em que você consegue determinar a equação de uma reta passando por um ponto e se você conhecer o coeficiente angular. Seja uma reta R, um ponto pertencente a ela, conhecido e denominado como P, x0, y0, e outro ponto arbitrário qualquer Q de xy. Consideraremos ainda uma segunda reta vertical passando por P, que é a reta S. A partir do triângulo retângulo formado, né, então tem um triângulo retângulo aqui, certo? A partir desse triângulo retângulo, utilizamos o conceito de tangente, né, y menos y0 sobre x menos x0, é a tangente do ângulo. Essa tangente a gente chama de m, e se nós isolarmos y menos y0, a gente chega aqui numa outra forma de equação de reta, né? Onde, para dado um ponto, x0, y0 e coeficiente angular conhecido, você consegue determinar a equação da reta. Por exemplo, obtenha a reta que passa pelo ponto 1 e menos 1 e 3, perdão, e forma um ângulo de 60 graus com o eixo x. Bem, o ângulo de 60 graus, né, a tangente de 60, é raiz de 3. O ponto conhecido é menos 1 e 3, meu x0 e meu y0. Basta substituir, né, lá na fórmula, y menos y0, que é igual a m que multiplica x menos x0. Então, vai ser y menos 3, que é igual a raiz de 3, que multiplica x menos 1, que dá x mais 1. Então, temos aqui y menos 3, que é igual a raiz de 3x mais raiz de 3. Raiz de 3x menos y mais raiz de 3 mais 3
é igual a zero. Então, está aqui a equação da reta representada em sua forma geral. Para finalizar, nós vamos falar das posições entre retas. Se as retas R e S são paralelas, seus coeficientes angulares são iguais. Então, eu já tinha falado isso anteriormente. Estamos aqui formalizando, né? R paralelo a S implica em coeficiente angular de R igual a coeficiente angular de S. Se as retas R e S são perpendiculares, o produto entre os coeficientes angulares é igual a menos 1. Então, R perpendicular a S, esse é o símbolo de perpendicular, implica que o coeficiente angular de R vezes o coeficiente angular de S é igual a menos 1. Alternativamente, eu posso dizer também que o coeficiente angular de R é menos o inverso do coeficiente angular de S e vice-versa. Algo que pode ser útil, né, em alguns temas e exercícios. Então, nós encerramos essa parte sobre tópicos adicionais de reta. Espero que você tenha gostado. Nos encontramos nas próximas aulas e desejo a você bons estudos.